A gente está de volta com o Amazônia em Debate aqui pelo Amazonsat. Secretário Afonso Lobo, superintendente Tomás Nogueira, eu continuo acreditando naquela premissa divulgada pelo jornalista Felipe Dal, presidente da Rede Amazônica, que o maior inimigo da Zona Franca de Manaus é a falta de informação. Por exemplo, semana passada a revista Exame disse, com articulistas econômicos, que a Zona Franca de Manaus ainda não tinha ocupado um lugar de destaque em quase 50 anos e que, por exemplo, ela é inexpressiva quando se trata de exportação. O que a Suframa diz a respeito disso? Olha, na verdade, eu acho, antes de mais nada, que esse juiz é absolutamente perfeito. O que nós temos dito para a nossa equipe, que o nosso grande desafio é levar a conhecer o modelo Zona Franca à sociedade brasileira. Nós vamos estar lançando nossa campanha, que é um pouco nesse sentido. Os publicitários não gostam que a gente antecipe, mas vai ser nisso, inclusive, uma conexão entre as mídias, não apenas a televisão, mas as mídias sociais e a internet. Nesse ponto específico, é bom que nós coloquemos um aspecto. Primeiro, nós somos a sexta cidade em PIB nesse país, certo? Isso você vai no IBGE, pega a própria Exame, ela tem um infográfico que mostra quais são as cidades que compõem o PIB nesse país e 25% delas, Manaus é a sexta. Mais do que isso, nós somos o terceiro PIB industrial desse país, atrás apenas de Rio e São Paulo. Então nós temos aqui uma área o terceiro polo industrial desse país. O outro mito é exatamente o que você estava se referindo há pouco, no sentido de que nós não somos exportadores. Na verdade, é diferente. Se você pegar hoje, principalmente o segmento eletroeletrônico, e verifica que você não tem mais essa manufatura nas grandes economias avançadas. Você praticamente não tem a produção de smartphone, de televisão, por exemplo, no território americano. Onde isso é feito? Isso é feito na Ásia. Se você pega aquele celular, olha, tem desenvolvido na Califórnia, produzido na China. Até os tênis das grandes marcas vendidos hoje nos Estados Unidos não são produzidos lá. Então, exatamente isso aqui. A Zona Franca permite algo que é muito importante para a gente destacar. Colocar na economia ocidental um polo de manufatura de produtos que, de outra forma, nós estaríamos importando. Isso é muito claro, por exemplo, quando você verifica a questão do ar-condicionado. Em junho de 2012, nós produzimos aqui 30 mil ar-condicionados split e estávamos declinando. Por quê? Porque o tratamento tributário privilegiava o importado. Em junho de 2013, nós fabricamos 210 mil splits, ou seja, multiplicamos por 7 a produção. Por quê? Porque tivemos o tratamento correto. O polo industrial de Manaus cria uma alternativa, substitui importações, agrega valor local. Por quê? Nós aprendemos desde cedo, e eu não sou economista, o doutor Afonso é um dos melhores, que você tem de exportar produto acabado, tá certo? E importar matéria-prima. O que nós fazemos é isso, nós importamos insumos e agregamos localmente. Isso é Secretário, que é importante. Sua opinião diante dessa lógica? Como bem citou o nosso superintendente, a concepção original do modelo Zona Franca de Manaus era de um polo que iria substituir importação, ia permitir que o país substituísse importação, gerando um conteúdo local maior e vendendo para o restante do país. Ao mesmo tempo, o polo industrial de Manaus ele foi concebido com um propósito geopolítico, que era o de ocupar essa área setentrional do território brasileiro, onde nós tínhamos uma população muito insignificante na época, e isso tinha uma preocupação de segurança nacional muito grande. Então, com esse propósito, você, ao mesmo tempo que gerava um polo industrial e comercial aqui, você estaria contribuindo para manter a ocupação desse espaço da região. Pelo propósito original, isso foi muito bem, digamos assim, cumprido, este propósito. Hoje, a nossa Zona Franca de Manaus, ela, com certeza, se não fôssemos
este polo. Se não fosse esse polo, nós estaríamos comprando uma televisão muito mais cara, o Brasil estaria comprando um televisor muito mais caro, estaria comprando uma motocicleta muito mais cara, um ar-condicionado muito mais caro, para apenas a título de exemplo. Por quê? Porque esses produtos, quando ingressassem no Brasil, eles iriam pagar imposto de importação, IPI, iriam pagar PIS/COFINS e ICMS nas suas alíquotas integrais. E aí, naturalmente, o Brasil, o Sudeste, consumidor, o Sul, o Centro-Oeste, o Nordeste, onde está a maior parte da população brasileira, iria pagar, iria suportar essa carga. Com a Zona Franca, acontece o seguinte: esses insumos entram com suspensões tributárias ou isenções, e na saída eles saem ou com reduções substanciais ou isenções. E com isso permite que o brasileiro consuma produto de alta sofisticação tecnológica a preços bem interessantes. Só para finalizar, eu queria dizer o seguinte: hoje o povo brasileiro, ele mudou o seu perfil de consumo. Até bem pouco tempo, ele costumava consumir produtos básicos. Por exemplo, o carro 1.0 era o carro que mais vendia no Brasil. Hoje não é mais. O brasileiro não quer mais 1.0, ele quer carro com uma potência maior, quer carro que tenha direção hidráulica, quer ar, quer airbag, enfim. Até bem pouco tempo, o celular que mais vendia era o celular básico. Hoje é o smartphone. O smartphone encerrou 2013 com a participação de 55% do mercado de celular no Brasil. Significa dizer que o brasileiro não está mais afim de consumir. E isso só consome graças à Zona Franca. Se não fosse, ele não teria condição de renda para consumir tais produtos. Superintendente, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, secretário Afonso Lobo. Obrigado, Tomás Nogueira. 2 técnicos originários da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas. Secretário e superintendente, com certeza, completamente alinhado e vocacionados a quebrar esse paradigma da falta de informação em torno da Zona Franca de Manaus. O Amazônia em Debate vai ficando por aqui. Eu sou o Elias Emanuel e, desde já, parabéns aos 47 anos do modelo Zona Franca de Manaus. O mais vitorioso desde a década de 60 em relação não só à Amazônia, mas ao Brasil como um todo. Boa noite e até uma próxima oportunidade.